Boa noite a todos. Damos as boas-vindas aos irmãos encarnados e desencarnados e a todos aqueles que vão assistir à palestra, tanto no Brasil quanto em outros lugares, principalmente em Portugal, os nossos amigos. Que Jesus abençoe a cada um de nós. E vamos, então, nesse momento, para dar início às atividades, chamar um companheiro para fazer a nossa prece. Vamos chamar o Renato. Fechemos os olhos do nosso corpo físico para abrir os olhos do Espírito. Elevamos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e de infinita bondade, ao nosso Divino Mestre e amigo Jesus Cristo, a Nossa Senhora Maria Santíssima, para pedir, Senhor, pela proteção que vem do alto, que nos envolve neste instante, para iluminar nossas mentes e corações de encarnados e desencarnados. Pedimos em especial que essas luzes tragam a intuição necessária à palestrante da noite, ao amigo que fará o comentário inicial, de modo que todos nós, Senhor, recebamos o que precisamos nesta noite para guiar os nossos passos em mais uma semana que avistamos a partir de amanhã. Que possamos todos, Mestre, sentir a Tua presença através dos mensageiros de luz, mensageiros também de Nossa Senhora Maria Santíssima, aqui na casa de Francisco de Assis. Que a Tua presença se faça em nossos corações hoje e sempre, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos passar agora a palavra para o nosso companheiro Acácio, que fará o comentário da noite de hoje. Boa noite a todos. A nossa leitura introdutória da nossa reunião da noite de hoje é do livro Boa Ideia, pelo Espírito de Pastorino, e a psicografia é do nosso querido irmão Ariston Teles. Intitulada Agradecer a Deus. Muita coisa boa, muitas vantagens, muitos recursos estão espalhados em seu caminho. Já observou? Ou você vive somente pensando no que falta? Muitas vezes, a falta significa espaço vazio, onde se deve construir alguma coisa. Um terreno baldio. Você certamente possui recursos que escapam a outras pessoas. Saúde, conhecimento, disposição, amigos, tempo, são bens inestimáveis, instrumento de trabalho e progresso. Não reclames tanto o que no momento foge ao seu domínio. Faça jus ao que já possui. Seja grato a Deus e tranquilize-se. Então, como eu disse aí, essa nossa leitura introdutória é do livro Boa Ideia,
pelo espírito de Pastorino e a psicografia do nosso irmão Ariston Teles. Meus caros irmãos, um breve comentário a respeito dessa nossa lição da noite de hoje. Reclamar e dizer que a coisa está errada, nós observamos isso aí, infelizmente, na nossa sociedade, isso aí é uma tônica. Ninguém está satisfeito com o que tem. Todos acham que deveriam ter mais, que deveriam ser mais reconhecidos, que deveriam ter mais bens à sua disposição. É o que se observa. Sempre insatisfeito com o que tem. Então a gente observa que essas pessoas, elas não conseguem viver no presente. Muitas vezes estão preocupadas com o futuro. Estão preocupadas com questões que elas mesmo criam na sua mente. Criam situações que jamais irão ocorrer, mas ela fica preocupada com aquilo. Aquilo ali tira o gosto pela vida, aquilo ali atrapalha o viver dessa pessoa. Aquilo ali é uma via para que ela adquira doenças físicas. E a tônica dessa pessoa é reclamar, é dizer que não foi abonada pela vida, mas ela tem tudo. Então, outro dia eu recebi até uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem interessante. Ela disse o seguinte: cuidado, o tempo vai passar e você, quando estiver lá na frente, você vai chegar à conclusão que os melhores tempos, os melhores momentos, aqueles mais extraordinários, foram aqueles mais simples. Aqueles que você pôde, de alguma forma, ser útil ao seu grupo familiar, aquela fase que você pôde ser útil a todos aqueles que o cercam, de alguma forma. A nossa própria mensagem hoje aqui, ela diz que nós temos muitos recursos, muitos. E que ela fala que em saúde, ela fala em conhecimento, ela fala em disposição e tempo. Então, nós temos que fazer uso disso, essas faculdades que Jesus colocou à nossa disposição, para que possamos, com isso, alavancar a nossa evolução. Só assim nós seremos felizes, só assim nós melhoraremos e só assim nós alavancaremos a nossa evolução. Contentar com o que nós temos, agradecer, ser útil a todos aqueles que nos cercam. Muito obrigado. Mensagem belíssima, né? Agradecer sempre porque a gente tem e nunca ficar pensando naquilo que não tem, né? Pois é, essa noite nós temos o prazer da nossa querida amiga Fátima vir fazer a nossa palestra, Parábola dos Talentos. Então, que Jesus, que a espiritualidade envolva em bênçãos de muita luz, viu? Muito obrigada por ter vindo e aceito o nosso convite. Boa noite a todos. Eu que agradeço a oportunidade, não é? Quando sempre podemos estar falando do Evangelho de Jesus, buscando melhor compreender, para que possamos, na realidade,
tornarmos o Evangelho, a sua mensagem, os seus ensinamentos, dentro das nossas vidas, né? Fazendo parte de nós, porque esse é o objetivo, esse foi e é o objetivo da presença de Jesus na Terra. Nos mostrar o caminho para chegarmos mais rapidamente ao trabalho que o Pai espera de todos nós, contribuindo de forma positiva, com amor, na sua criação. E a parábola dos talentos vem nos lembrar o que o Pai espera de nós, né? Jesus, já na parábola dos talentos, vem nos fazer refletir, não é nem advertir, é uma advertência, mas, acima de tudo, uma reflexão profunda. E que ainda hoje nós não mergulhamos muito bem nessa passagem. Achamos ela bonita, mas não vemos ainda em profundidade tudo que nos traz essa parábola. Ela é rica em termos de, como todos os ensinos de Jesus, de aprendizado para nós. Eu vou relembrar um pouquinho para que possamos, né, entrar no clima de Jesus, aqui com Mateus, no capítulo 25, nos versículos 14 a 30, quando ele diz assim: O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou os seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um, segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. O que recebeu 5 talentos foi, negociou com aquele dinheiro e ganhou outros 5. O que recebera 2, ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou às contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, e além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Perdão. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. E o amo lhe responde, da mesma forma como ao primeiro: Bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és severo, que ceifas onde não semeastes e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso. Se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tire-lhe, pois, o talento que está com ele, e dei-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bem. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo que pareça ter. E seja esse servidor inútil, lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. São muitas as reflexões e os ensinamentos que se pode tirar dessa parábola dos talentos. Na primeira leitura, num primeiro momento,
podemos ver aqui que Jesus fala de forma tão severa desse Senhor, não é? Que nos causa assim até certa estranheza pelo seu trabalho, pelo seu messianato de amor, não é? Onde ele tira aquele coitado que nem tinha, que só tinha um. Mas como pode ser isso? E aquele que já tem, recebe o que ele não multiplicou e dá para o outro. Com a doutrina espírita, nós aqui já podemos entender, já entendemos com clareza, que se refere àquilo que nós fazemos, que tudo que dermos, que formos multiplicar, nos retornará. Mas retornará de acordo com o que plantarmos. Se plantamos o bem, recebemos o bem. Se fazemos semeadura do mal, receberemos o mal. Então, tirar-se-lhe-á, por quê? Ele diz aqui, pois até aquilo que tem, ele vai perder. Porque eu tinha um talento que foi me dado por Deus e eu o desprezei. E eu não cuidei. Não é nem multiplicar. Vamos primeiro pensar de que eu não cuidei. E aquilo que eu não cuido, ele se perde. Ele fica estagnado. Então, não é que Deus nos castiga. Eu estou trabalhando em cima daquilo que eu tenho, que eu recebi para o meu progresso. E eu o desprezo. Na realidade, é a minha consciência, pela minha preguiça, pela minha falta de vontade de trabalhar, que acaba fazendo com que eu perca aquilo que eu recebi. Então, muitas são as possibilidades de reflexões sobre esta parábola de Jesus. Cada um de nós podemos fazer uma interpretação de acordo com o quê? Com as nossas experiências vividas, com os nossos interesses na busca de aprendizado, com as nossas conquistas. Cada um vai ter nessa parábola um despertar. Nessa noite, nós vamos conduzir a nossa reflexão para um ponto dessa parábola em que fala sobre multiplicar. Mas é importante a gente também rever o que é uma parábola. O que é uma parábola? Todos nós aqui temos a ideia, sabemos, mas vamos relembrar. Parábola é uma figura de linguagem que evoca uma comparação. Diz-se uma coisa para se entender outra. Conta-se uma história para se ter, né, um desfecho de ordem moral, como as fábulas. Não é? Conhecemos muito na escola as fábulas de Esopo, né? São utilizadas para o nosso estudo na língua portuguesa, não é? E sempre elas nos trazem o quê? O cunho moral. As parábolas contadas por Jesus, elas mostravam a realidade terrestre. Mas ali ele tinha o objetivo de chamar a atenção para a realidade espiritual. E qual é o conceito, na realidade, desse talento? Só para que a gente saiba o que era um talento na época. Era um peso e moeda da antiga Grécia e Roma. O talento era uma moeda de conta imaginária, usada na Grécia, que ela valia 60 minas. Aí é aquela história nossa aqui, né, que nós já tivemos cruzeiro, cruzeiro velho, cruzeiro novo, e hoje estamos no real. Então, assim, era uma moeda que não valia assim, vamos dizer, valia R$1, R$2, seria por aí, mas que numa outra, se fosse $1, valeria muito mais. Então, é essa comparação para que a gente possa entender a época, o que significava. E o que é talento em termos, em outro conceito, né? Que eu falo, o fulano tem um talento ótimo para a música, o outro tem talento para o verso, o outro tem talento para a marcenaria. É aquele dom que nós trazemos, que nós entendemos como algo que eu consigo realizar, que eu sou capaz de realizar, né, com facilidade, sem precisar de certos conhecimentos. Para Kant,
ele nos traz a definição de talento, dizendo que é uma superioridade da faculdade conhecedora que não provém do ensino, mas sim de uma aptidão natural do sujeito. É a nossa habilidade, destreza, a nossa disposição, né? Então, como está expressa na parábola, a parábola do talento também nos fala sobre multiplicar. Porque um recebeu 5, devolveu 5. Um recebeu 2, multiplicou por 2, devolveu 4, não é isso? E só um que não multiplicou, não fez nada com aquele seu talento. Multiplicar é a finalidade da nossa evolução. Multiplicar. Multiplicar bens para nós e para os outros. Quanto mais eu conheço, mais eu cresço, mais eu me multiplico, no sentido de crescer, de entendimento. E com o meu crescimento, eu multiplico também para os outros. Eu também começo a levar para os outros, pela minha vida, pela minha atitude, pela minha forma de ser, eu vou levar esses meus dons. Rodolfo Caligares nos fala que ele vai analisar essa parábola, dizendo que está claro para nós, né, que o Senhor aí é quem? É Deus, é o Criador. Os servos somos nós, a humanidade. E os talentos são os bens, os recursos que a providência divina nos dá em cada existência para serem empregados em nosso benefício, mas também em benefício de nossos semelhantes. E o tempo, que também é um talento, como foi lembrado na página de preparação, e que não foi combinada, não é? Ele nos é concedido para a movimentação nessa existência terrestre. Então, multiplicar, né? Nessa parábola, Jesus nos ensina que nós nascemos com bens emprestados. Será que nós já pensamos nisso? Que estes talentos que nós recebemos na vida não são nossos, mas sim de Deus, que nos concedeu para usá-los para o nosso aperfeiçoamento e contribuir com todos que compartilham com nossa existência. A distribuição do nosso trabalho, que é lembrada também na parábola de Jesus, eu frisei na hora que eu li, eu dei uma entonaçãozinha para chamar a atenção, ela foi feita aleatória por Deus. Ele deu porque simpatizava mais com aquele primeiro, que ele era mais simpático, vou te dar 5. Aí você, eu acho que, não, vou te dar 2 porque eu mais ou menos não simpatizo com você, e você, eu estou quase naquela da rejeição, vou te dar um só. Foi esse o critério de Deus? Não. O critério de Deus, nos diz Jesus, que foi de acordo com a capacidade de cada um. Nenhum de nós recebe aquilo que não tem condições de trabalhar e multiplicar. Bastava, neste caso, onde Jesus nos fala desses servos, que eles fossem fiéis no uso. Então, aqueles que multiplicaram os talentos, eles foram fiéis no uso. Eles trabalharam o que receberam, para que não só eles se beneficiaram, mas todos aqueles que conviveram com ele foram beneficiados também. E o que enterra o talento, o que ele faz? Ele atrofia. Porque tudo aquilo que eu não uso, ele enferruja, ele estraga. Nós vemos, até no nosso cotidiano, eu guardei, uma coisa que me veio agora na cabeça, guardei não, eu tinha na mala, que há anos atrás eu estava viajando seguidamente, então eu já tinha um secador de cabelo e uma escova na mala. Agora, há pouco tempo, ficou com a pandemia, com toda essa situação, ficou na mala. Quando eu fui pegar agora, o cabo, tanto da escova como do secador, estão se derretendo, a borracha fica colando na mão.
é igual à enxada que fica parada. Ela enferruja. São assim os talentos. Eles se atrofiam por falta de uso. A distribuição dos talentos, nos fala Rodolfo Caligares, em quantidades desiguais, ao contrário do que possa parecer, nada tem de arbitrário nem de justiça. Baseia-se na capacidade de cada um, adquirida antes desta encarnação, em outras jornadas evolutivas. Então, Rodolfo vem nos lembrar que já vivemos outras experiências e que nós não recebemos, muitas vezes falamos pelas dores. O que a gente repete muito? A cruz não é maior do que aquela que podemos carregar. Deus não nos dá uma cruz maior do que podemos carregar. Aí nós só falamos no sofrimento. Nessa hora a gente lembra. Mas nos talentos também. Ele não nos dá talentos acima daqueles que podemos multiplicar. Ele não nos força a dar o que ainda não possuímos. Ele nos dá as oportunidades de vida de acordo com aquilo que eu possa desenvolver para o meu crescimento, para a minha melhoria. E é Rodolfo Caligares que também vem falar bem claro, procurando nos esclarecer, nos dar a ideia de como seria isso. Ele diz assim: os que recebem 5 talentos são espíritos jamais experimentados, mas vividos, e que eles reencarnam com missões de repercussão social. Quer dizer, eles vêm com os talentos para que possa alcançar a sociedade. São esses grandes cientistas, isso em todas as áreas, da ciência, da religião, da política. Então, nós vemos que são pessoas que nem sempre são espíritos perfeitos, perfeitos assim que eu digo, já superiores, não é? Não foi à toa que meu marido acabou de me mostrar um, e me veio agora, casa bem com esse momento, um postzinho, onde vem falando um professor em sala de aula, descreve as qualidades de Roosevelt, né, filho? As características de Roosevelt. Fumava, bebia, era intransigente, e ele não diz o nome do presidente, ele só fala que são 3 candidatos. E ele fala das qualidades dele. Depois fala das características, não qualidades, de Churchill, que todos nós já conhecemos bem melhor, não é? Que também fumava, bebia sua bebidinha antes de dormir, também era intolerante, teimoso, né? E ele fala de um terceiro candidato, que era uma pessoa disciplinada, havia sido militar, não bebia, não comia carne, respeitava as mulheres, que um dos dois ali não respeitava muito as mulheres. E aí ele pergunta para os alunos, qual o candidato que vocês votariam? Todos nós aqui, qual? O terceiro. Sabem quem é o terceiro? Hitler. Sabe quem é o primeiro? Roosevelt. Sabe quem é o segundo? Churchill. Então, não significa que as pessoas que venham com grandes esses 5 talentos sejam já espíritos. Gandhi, ele é um deles, não é? Mas na área política, na área das ciências, né? Na área social, são pessoas ainda justamente com grandes conhecimentos, com grande capacidade, e que recebem esses talentos, essas missões em termos sociais, para ressarcirem muitas vezes seus débitos. Mas que têm capacidade de vencer as suas más tendências e fazer a multiplicação dos seus talentos dentro da sua área, dentro do seu conhecimento. E aqueles que recebem 2? Rodolfo Caligares nos diz que são destinadas às tarefas mais restritas, num âmbito mais simples, aquele âmbito mais familiar, daquela sociedade mais próxima, não é?
do ambiente do seu trabalho, aqueles que não têm essa projeção social, né? E o que recebe um? Não tem outra responsabilidade senão a de promover o progresso espiritual em si mesmo, mediante a aquisição de virtudes que lhes faltam. Por isso, Jesus nos diz, muito será pedido a quem muito foi dado. E a gente fica, mas como assim? Quem não tem é que precisa. Mas como é que eu posso dar um computador de última geração para uma criança que não sabe nem usar um computadorzinho infantil? Eu tenho que dar de acordo com a aquisição de cada um, com a possibilidade de desenvolvimento de cada um. Os servos que fizeram os talentos se multiplicarem, nos fala Rodolfo Caligares, representam os homens que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem a fortuna, a cultura, o poder, a saúde ou os dons com que foram aquinhoados. Nós sabemos que alguns, pela nossa vivência, né, e as características, que muitos desses irmãos que vêm com responsabilidades coletivas se perdem também. Se perdem. Como temos a história de Napoleão, retratada por Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas. Onde Napoleão, ele viria para apaziguar a Europa, para que a doutrina espírita, Kardec, encontrasse um solo mais tranquilo para o advento da doutrina espírita. É feita uma reunião no espaço, onde se reúnem espíritos elevadíssimos junto com Jesus. E ali ele se compromete na frente de Kardec, que ele reencarnaria para auxiliar Kardec a trazer a doutrina num ambiente social mais pacificado. E quem era Napoleão? Júlio César. Ele tinha conquistas na área do poder, do conhecimento, homem altamente inteligente. Mas o que acabou traindo esse espírito, esse irmão? O desejo de conquista. Ele não se satisfez com aquilo que ele poderia, que estava na tarefa dele. Ele aí quis mais, quis mais, quis mais. E com isso, ele não cumpre aquele papel que deveria social. Mas como nada se perde, Deus aproveita tudo que nós fazemos de bom. Kardec chegou e pôde nos trazer, nos legar a doutrina espírita. Mas vamos pensar em nós. Até que horas que eu não perguntei? E para nós, quais são os nossos talentos? Poxa, eu não sou Gandhi, não sou Madre Teresa de Calcutá. Quem sou eu? Né? Primeira coisa, quando nós falamos assim, às vezes, com as pessoas, poxa, mas olha, vamos perdoar, eu vou pelo perdão, né? Vamos deixar de mágoa, mas eu não sou Jesus. Não é o que a gente fala? Mas Jesus é Jesus, nossa, até eu chegar lá. Aí eu me desculpo, porque até eu chegar lá eu nunca chego, porque eu estou me desculpando. Um dia eu serei um espírito crístico. O tempo só depende de mim. Porque todos os talentos me são oferecidos a cada encarnação para que eu possa chegar lá mais rápido. Como foi também lembrado na nossa página de preparação. Nós já pensamos que o nosso corpo é um talento? A nossa saúde é um talento? Pode não estar lá essas coisas, mas dá para a gente, né, fazer bastante coisa aí, vai tomando remédio aqui, outro ali, né, analgésico. Isso, pega a farmácia fitoterápica, a gente consegue, não é? O talento da família. Já pensamos que a família é o nosso talento? É um dos talentos? Do ambiente em que nos encontramos, do nosso trabalho, da nossa profissão.
Olha quantos talentos. Aquilo que recebemos materialmente, mesmo que seja pouco. Para multiplicar o que é pouco, depende de mim. Eu sempre me lembro, e é uma coisa que eu tenho assim, muita gratidão e gosto de lembrar, de uma pessoa que eu conheci, com o nome de Alice. Essa moça, eu a conheci, ela tinha sido espancada pelo marido, posta para fora de casa com 4 filhos, 3 filhos e um sobrinho que era dele, que eles criavam, com a roupa do corpo. Era uma pessoa simples, era uma pessoa que não tinha escolaridade, pouca, 4ª série, 5ª série. O marido trabalhava na química, em Resende, tinha um bom salário, ela tinha tudo dentro de uma casa. Tudo. Micro-ondas, televisão, casa bem montada, porque ele tinha um bom salário. Ela vai na delegacia e o delegado diz para ela que se ela apanhou é porque algum motivo tinha. Ainda não existia a Lei Maria da Penha. Ela consegue que uma senhora a abrigue num chão de cimento queimado. Ela recebe um cobertor e passa a noite ali naquela casa, no chão frio, com um cobertor. A irmã, que era pobre, muito mais pobre que ela era, tinha uma vida mais ou menos estabilizada, mas a irmã era pobre, deu-lhe um pacote de macarrão. E ela conseguiu uma panela emprestada, e ali ela fez uma comida naquela noite para os filhos. Ela tentou buscar a cama das crianças e as roupas, e o marido não deixou tirar de casa. Para resumir, essa moça, em 3 anos, ela reconstruiu a vida dela, com toda a dignidade. Buscou trabalho, e ela ficava atenta a todas as pessoas que ela pudesse aprender alguma coisa. Uma vez eu estava fazendo crochê, e ela virou assim: Dona Fátima, como é que faz isso? Aí eu ensinei para ela ali. Daqui a pouco ela me apareceu com uma toalha de rosto com um barradozinho de crochê para vender. Ela fazia doce salgado em casa e os filhos vendiam na porta da escola. Essa moça, ela conseguiu a casa que o governo, distribuía, que era um cômodo com um banheiro e a cozinha conjugada dentro desse cômodo. Ela fez quartos, subiu a casa, fez quartos em cima. Em 3 anos, ela reconstruiu sua vida. Ela recebeu o talento da vontade, não, ela multiplicou pela vontade o talento que ela tinha de resiliência, de resignação, aproveitando todas as habilidades que tinha para reconstruir a sua vida e reconstruir-se. Por isso, nós não podemos dizer assim: coitado do irmão, mas ele quase não tem nada. Todos nós temos a possibilidade. Temos que ajudar o irmão, sim, com certeza. Porque ela não cresceu, ela não se renovou sozinha. Foi com a ajuda de pessoas que lhe deram a mão, mas que ela não perdeu nenhuma oportunidade para multiplicar os talentos que Deus ainda enviava para ela, para poder superar esta prova difícil, possivelmente uma expiação, porque foi muito difícil. É a família que ela manteve junto dela, não largou os filhos, em momento nenhum, para poder ganhar a vida e depois buscá-los. Nenhum julgamento aqui para quem o faz, porque cada um sabe das suas habilidades e do seu limite. E nós, de alguma forma, pensamos que tudo isso são talentos que recebemos, que Jesus nos ensina que devemos multiplicar tudo que recebemos, porque nós recebemos uns talentos na encarnação, mas durante todas as existências, de acordo com o que eu faço da minha vida, esses talentos vão sendo
me oferecido. Vão sendo mostrados. As oportunidades vão aparecendo. Porque Deus não nos dá somente uma estrada. Ele nos dá diversos caminhos. As escolhas sempre são nossas. Às vezes a gente diz assim, não, mas a encarnação tem a sua programação. Não. Ela tem as suas diretrizes. Ah, estava marcado que eu tinha que casar com Guimarães. Não, eu casei com Guimarães porque eu teimei e casei. Eu posso dizer isso, né, Guimarães? Por quê? Começamos muito jovens. Eu posso dizer que eu era uma criança. Eu tinha 13 anos. Né? Minha mãe não tinha juízo. Mas naquela época se queria namorar em casa. Eu não tinha colegas nem homens, porque a minha mãe não deixava, porque era rígida demais a minha educação. Então, se vai querer namorar, é dentro de casa. Então, meu pai permitiu, e ela, porque está aqui junto de mim, eu estou vendo, né? Não vai sair mesmo. Mas eu tive a oportunidade, nós brigamos, eu já tinha 19 anos, e passamos 1 ano e pouco. Eu tive 1 ano e pouco para escolher, não foi? Mas nós casamos. Ele também foi teimoso, porque ele insistiu. Nós insistimos e estamos aqui há mais de 60 anos juntos. Não é? Eu poderia, ele conhecer outras pessoas? Certamente conheceu, porque ele já conhecia até mesmo me namorando, né? Porque naquela época eles poderiam, ele ia a baile de carnaval, ele ia a baile, ele ia a festa, ele ia onde ele queria. E eu ficava em casa, eu sabia. Ele saía da minha casa para ir para o baile de carnaval. Né? Eu não, eu estava em casa. Então ele conheceu outras pessoas, eu conheci outras pessoas. Né? Poderia. Não namorei porque era mais rígido, mas eu já estudava, né? Então já tinha colegas, homens. Então, nós fazemos as nossas escolhas. Nós temos diretrizes. Não quero dizer que nem uma amiga uma vez falou que também foi espancada pelo marido, a família dele apoiou ela. Você não volta para casa se ele não for para tratamento. Ela espancar de verdade, gente. Ela ficou mais de 1 mês de cama. E a família dele ali, não, você não vai, só vai se ele garantir, se ele começar um tratamento. Aí, um pouco, eu fui visitá-la. Uai, cadê a fulana? Voltou para casa. Eu digo, mas ele está se tratando? Não. Aí eu encontrei com ela e falei assim, mas fulana, você perdeu uma oportunidade. Ela já tinha um conhecimento espírita, que nem dizia José Jorge, era espiritada, que ela quer que vai, mas não é, né, ainda. E ela falou assim, não, sabe o que é? Meu karma. Aí eu digo, não. Não use o conhecimento da doutrina para justificar. O seu karma vai piorar, porque você, ao invés de ajudá-lo, você está reforçando o erro dele. Então, isso não é amor. Nós somos coniventes. Então, a família é aquele talento em que a gente se ajuda uns aos outros na correção das nossas dificuldades. É aquele talento em que a gente tem que trabalhar com muito empenho. Assim são os amigos, assim é na nossa profissão, fazendo o trabalho adequado. Nós podemos entender que os talentos são bênçãos, sempre emprestadas, e que não temos o direito de dispor desses talentos de forma irresponsável. Seja os talentos da profissão, dos dons, das coisas que eu sei fazer, que eu posso ajudar, sejam os talentos afetivos, psíquicos, tudo aquilo que eu tenho que utilizar de forma responsável, para que não haja desperdício. Porque nós vivemos num mundo que é solidário, a natureza é solidária. Nós nos influenciamos uns aos outros. Temos que sair desse personalismo que acaba só alimentando o nosso egoísmo. Meu filho, meu marido, meu isso, meu aquilo, meus pais, minha família, minha cidade.
Então, eu tenho muito aquela coisa da posse infantil. A família é universal. É difícil nós termos essa noção na hora em que vemos termos nem essa noção, esse sentimento. Na hora que vemos um familiar, um amigo, sendo prejudicado no trabalho, sendo maltratado, a nossa tendência é qual? Condenar aquele que está fazendo mal. Ao invés de condenarmos, mudemos o nosso comportamento. Oremos por ele, porque é o infeliz, por ela. Quando eu digo ele ou ela, quem está praticando aquele mal. Mas imediatamente nós julgamos, condenamos e aplicamos a pena. Acolhamos a vítima, mas também oremos pelo agressor. Oremos por aquele que está utilizando o seu talento de forma errada, pois ele é o mais infeliz nessa história, pois ele está atraindo para si mesmo dificuldades que ele nem sequer pode imaginar. Agora, o que se deve entender por tirar-lhe-á até o que parece que tem? Deus não tira nada de ninguém, não é? Tudo que não utilizamos, como falei anteriormente, ele se atrofia. E Rodolfo Caligares vai nos dizer: o servo que deixou improdutivo talento, falhando na incumbência que lhe fora cometida, simbolizam os homens que perdem as oportunidades que lhes são dadas por Deus para o seu adiantamento espiritual. De uma enfermidade a ser sofrida. Olha como é que Rodolfo Caligares pega as coisas mais simples. Através de uma enfermidade a ser sofrida com paciência, de um grande dissabor a ser recebido sem desespero, lembrando que aquele que recebeu um talento, ele tinha que cuidar somente dele, na análise de Rodolfo Caligares, né? De um filho estróina ou rebelde a ser tratado com especial atenção e carinho, de uma injustiça a ser tolerada sem revolta, de uma deslealdade ou traição a ser suportada com ânimo, de uma condição adversa a ser superada com esforço e perseverança. Para aquele que recebeu apenas um talento, vocês vejam que Rodolfo Caligares nos traz que o esforço dele é realmente só pessoal. É de vencer a si mesmo, as suas dificuldades internas, da intolerância, da impaciência. É desenvolver virtudes de compaixão, de benevolência. Então, é um momento, primeiro, eu comigo mesmo, onde aqueles que estão à minha volta e a minha vida são as ferramentas que eu procurei e eu preciso para o meu crescimento, a enfermidade. É um esforço que ninguém pode fazer por mim. É um esforço que só eu posso realizar. As pessoas em torno de mim, elas podem me ajudar. Ninguém obriga o enfermo a tomar o remédio. Ninguém obriga o enfermo a fazer o tratamento que ele não quer. Não adianta ir ao médico, ele dá a receita e eu guardo a receita e não compro o remédio. Aí eu reclamo, não adiantou nada. Claro, eu tenho que tomar o remédio. Sem tomar o remédio, ou então eu tomo, mas não faço o tratamento como deve ser. Completo. Antibiótico, tem que tomar 7 dias, já tomei 5, tá bom. Não, são 7 dias. Porque se o médico diz que são 7 dias, é porque são 7 dias para poder matar o micróbio, a bactéria, perdão. E como é que eu faço com esse talento da minha saúde? Concluindo, o que nós podemos concluir, dessa parábola? Deus, às vezes, nos dá uma única tarefa. Cabe-nos, então, buscar ter a atenção, concentrarmos nesse norte,
nesse ponto. Qual é a tarefa que Deus me deu nessa existência? E evitar de nos desviarmos dessa tarefa. Temos que buscar nos empenhar em multiplicar esse talento, para que eu possa usufruir dos resultados, mas também aqueles que estão em torno de nós possam também se beneficiar com este talento que eu recebi. Encerrando, Rodolfo Caligares, na análise dessa parábola, no seu livro Ensinos e Parábolas de Jesus, ele termina assim: agora, uma advertência. Não sabemos quando o Senhor virá chamar-nos à conta. Nenhum de nós, não é? Nós nem pensamos nisso, nem queremos pensar. Não devemos pensar de forma mórbida, né? Ficar todo dia, será que eu morro hoje? Nossa, será que é amanhã? Aí eu não vivo, né? Se eu começar a pensar que eu posso morrer amanhã ou essa noite, aí eu não vivo, eu deixo de fazer, porque eu começo a sofrer e começo a viver um futuro que não me pertence, que não, o conhecimento não me pertence. Mas ele continua, poderá tardar ainda, como poderá ser hoje ou amanhã. Estamos preparados para isso? Temos feito bom uso dos talentos que ele nos confiou? De que maneira estamos empregando? Olha um talento que foi citado também na página de preparação. De que maneira estamos empregando o nosso tempo, nossa inteligência, nossas possibilidades de servir. Muitas vezes, alguém nos convida, né? Até dentro de casa mesmo. Pode fazer isso aqui para mim? Me ajuda aqui? Ah, só um instantinho. E não volta. Né? Ah, pode fazer isso aqui para mim? Ah, tá, depois. E é uma coisa simples, que a pessoa pode pegar, fez, já, vai embora. Então, nós não pensamos nessas pequenas coisas do nosso dia a dia e da nossa vida, que são as nossas possibilidades que deixamos de realizar. Nas coisas menores, para que possamos crescer e realizar nas coisas maiores. A vida não dá saltos. O nosso crescimento não dá saltos. Nós não daremos saltos para conseguir muitos talentos sem o exercício de trabalhar os pequenos talentos, os menores talentos. Não chegaremos a ser pacientes se não formos tirados do sério todos os dias. Nós costumávamos, né, até eu costumava dizer, perdi a paciência. Aí é o... Ah, meu Deus do céu, vou esquecer o nome dele agora. Que diz assim... Ai, meu Deus, como é que eu fui esquecer o nome dele agora? É um espírito amigo que nos diz assim em seus livros. Até o final ele vai vir, se Deus quiser. Ele nos diz assim, nós não podemos perder o que não temos. Então, como nós vamos perder a paciência se eu ainda não tenho? O que eu tenho eu não perco. Não é? Isso é tão claro. Quando eu li essa frase, eu disse, meu Deus do céu, mas realmente, eu não posso perder o que eu não tenho. Depois que eu tenho, aí fica mais fácil. Eu não vou nem me lembrar de perder, porque eu já vou exercitar naturalmente. A humildade, eu sou humilde. Não. Quem diz que é humilde não é humilde, porque quem é humilde não diz que é. Quem diz que o humilde, ele é reconhecido. O paciente, ele é reconhecido. A pessoa que é paciente, tolerante. Nossa, aquela pessoa é tão tranquila, tão paciente. A gente vai sendo reconhecido porque nós já somos. Jesus é reconhecido por todas as virtudes, por todas as ações, por tudo aquilo que nós devemos caminhar para conquistar, para estarmos com Ele. Foi a vida que Ele nos ensinou.
Então, ele nos diz assim: faça cada qual um exame de sua consciência e responda depois a si mesmo a essas questões, né? Temos feito bom uso dos nossos talentos? De que maneira estamos empregando o nosso tempo, nossa inteligência, nossa possibilidade? E é Emmanuel que vai nos dizendo: na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que nos conduzem ao aperfeiçoamento. Se recebes talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. E ele aí vai falar do talento da pobreza, do dom da pobreza, né? Que aí a gente se inconforma. Vai falar do corpo que a gente, via de regra, com os excessos destrói. Fala do vaso orgânico, que na maioria das vezes nós nos perdemos pelo desespero. E aí ele vai encerrando dizendo: o sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz. Atendida semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Que fique então em nossos corações essa lembrança da parábola dos talentos, para que possamos fazer em nossa vida, em todos os dias de nossas vidas, um bom emprego de tudo que recebemos, com a gratidão ao Pai por ter nos dado essa oportunidade, e a nossa eterna gratidão a Jesus por todos os dias estar ao nosso lado, nos lembrando de aplicarmos os nossos talentos. Muita paz. Nós só temos a agradecer pela palestra maravilhosa, né? Falando de Jesus, dos talentos. Nós ficamos assim num ambiente de muita paz, de muita luz. Agradecemos profundamente. Muito obrigada por ter vindo. Agradecendo também a presença de todos. Vamos agora convidar os companheiros para a aplicação de espaços. Tenhamos todos uma boa semana, uma noite tranquila e com muita saúde, muita paz. Que essa paz chegue a todos os nossos irmãos necessitados. Muito obrigada a todos. Boa noite.